Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Esse programa, lembramos sempre, é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, Milton Felipelli. Tudo certo, Milton? Pronto aqui para o nosso trabalho, para mais um programa Esclarecimentos Oportunos. E pela oportunidade, desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Bom, senhor Milton, vamos pedir que os espíritos nos ajudem hoje para a gente responder mais uma questão aqui, né? Certeza. Claro que eles ajudaram no estudo, né? Eles ajudam, mas a gente tem que se ajudar estudando um pouquinho para saber como é que as coisas funcionam, né? Até para encontrar as palavras corretas, certas, oportunas, justas, para poder entender a resposta, né? Isso é importante. Vamos lá. Diz assim: desde que nosso filhinho morreu, bem pequeno, não conseguimos dormir direito. Nossa vida mudou muito. Parece que nada mais tem sentido para nós. Por que isso aconteceu conosco? Muito bem. Olha, nós poderíamos ter respondido particularmente esse assunto, mas nós preferimos trazer aqui para a nossa edição a fim de facilitar o nosso entendimento a respeito de um tema que nós precisamos conhecer. Ao lado de toda essa dor, desse sofrimento, dessa angústia que se traduz esse fato, e por isso só nós respeitamos muito a quem nos presenteou aqui com essa oportunidade, até para outras pessoas que estejam mais ou menos na mesma situação. Então é só por esse fato, e é porque um tema da doutrina espírita nós precisamos entender. Quando nós falamos da desencarnação, ou a morte, como se costuma falar na linguagem popular, nós temos que entender que existem vários momentos. E essa manifestação da desencarnação se dá em diferentes estágios da vida humana. Pode ser em tenra idade, no período infantil, na mocidade, e sempre temos que pensar assim: para o pai e para a mãe, seja qual for o período em que isso ocorra, se traz muita dor e sofrimento. E é por isso, nós não podemos imaginar que só na fase infantil. É claro que isso demarca mais, porque conforme Allan Kardec estuda essa matéria, a mãe e o pai sempre vão dizer: por que não fui eu e não ficou meu filho, minha filha? Mas nós temos que, em primeiro lugar, entender o que esse fato está na conformidade com as leis maiores do Criador. Leis divinas, né? São leis naturais que oferecem as leis oferecem aos espíritos a oportunidade da reflexão. Um fato, ele é verdadeiro, Coelho. Esse aí é uma realidade da qual nós não podemos nos afastar. É que isto é natural. Eu preciso entender assim, mas é natural que uma mãe perca um filhinho que tem pouco tempo de vida. Em primeiro lugar, a mãe não perde o filho. Essa situação, ela é apenas uma mudança, digamos, de plano, de organização. E em segundo lugar, que a morte propriamente dita, como nós a entendemos aqui na Terra, ela não existe. A morte é apenas um instante em que o espírito vai passar para um outro estado. Novas oportunidades imediatamente se colocam ali à disposição. Mas isso tem motivo? Tem um objetivo? Claro que sim. E nós vamos comentar em nosso programa de hoje. Eu acho que a gente sempre, a partida de um ente querido, né, o retorno para o mundo espiritual de um ente querido, sempre nos causa uma certa tristeza, né? Mesmo a gente conhecendo a doutrina espírita. Mas
como você mencionou, a morte de um filho é como se as coisas saíssem da ordem natural, né? O normal, vamos chamar assim, seria o filho enterrar os pais, né? Por assim dizer. Mas quando ocorre o inverso, os pais realmente sofrem muito. E isso não é fácil. A gente vê pessoas, tanto no caso de crianças ainda em tenra idade, mas mesmo jovens e tal, pelos mais diversos motivos, acabam retornando e os pais passam por momentos aflitivos realmente. Mas a gente tem que lembrar sempre, acho eu, Milton, que se a gente confia em Deus, nada acontece por acaso. Deus, que é bondade infinita, não permitiria que isso acontecesse se não fosse por algum motivo útil para nós, que num primeiro momento a gente não entende. Acha até que Deus esqueceu da gente, né? Mas é preciso que a gente saiba que é necessário, por algum motivo, que aquilo seja dessa forma, né? Que a gente passe essa situação dessa forma. Nós somos espíritos e algum motivo deve ter para o aprendizado e para o nosso crescimento. E por falar em motivo, nós não podemos cair no ponto comum das dissertações que sempre tentam explicar esses fatos, colocando como castigo de Deus. Então, situando isto, porque o Coelho fala muito bem, entre os atributos que os homens deram a Deus, está um na sua benevolência maior, na sua bondade suprema. E, evidentemente, uma bondade suprema não iria proporcionar castigos, penalizações para as suas criaturas. Então, isso está fora de questão, fora de cogitação. O que está na cogitação aqui é entender, a pessoa precisa entender as razões superiores pelas quais isso se dá. Eu disse razões superiores. E as razões superiores envolvem a relação dos espíritos em outras vidas, em outras ocasiões. Quando nós sofremos muito alguma coisa que acontece conosco nesta existência, nós temos que localizar esse sofrimento que nós estamos passando em sofrimentos que nós causamos em algum momento em outras encarnações. Isso me parece natural. Eu já cheguei a essa fonte conclusiva para as respostas às coisas que acontecem nesta existência. Então, nós temos que compreender que existe bondade, que o sofrimento ele vai passando devagar, com o tempo, vai minimizando e uma nova força vai sendo criada, vai nascendo para nos mostrar, vai aclarar na linha do tempo, na frente, que alguma coisa de melhor vai ser concretizada. Então vai ocorrer, com toda certeza, aquilo que no Espiritismo nós aprendemos, e eu falo quase que diariamente, novas oportunidades. Novas oportunidades para o nascimento, para a criação e para a preparação para depois a desencarnação. Eu tenho que me reportar o conhecimento da doutrina sobre a volta do espírito para as experiências terrenas. Como todos nós sabemos, existem desistências de espíritos para a reencarnação ou depois de reencarnado, digamos assim. Vários desistem por os mais variados motivos. Como nós não somos juiz supremo desse assunto, eu até me afasto de qualquer ideia para responder a essa matéria dessa forma. Mas o que eu posso dizer é que os espíritos têm o livre-arbítrio de decidir se eles querem ou não ficar aqui reencarnado no planeta, passando por novas experiências. Isto porque, também sei, novas oportunidades, ao depois, são apresentadas, se manifestam para fazer com que, depois de muitas reflexões que nós temos que aprender, eu agora fico ao lado, envolvido
pela citação, pelo que está sendo narrado ali na pergunta. Fico imaginando o que nós aprendemos quando realmente um filho desencarna assim, tenra idade, o que isso pode trazer de benefício. Traz alguma coisa? Nós temos que colocar isso nessa extensão ligada com a bondade do Criador. Sim, aonde está isso? Isso está oculto num manto que por hora a gente não vê. Não percebe isso, mas depois vai perceber, vai responder, vai explicar, vai entender, vai compreender que são leis magnânimas. Nada existe de errado e nada é para pior. Tudo é para o melhor para as criaturas. Tem duas questões, Milton, que eu acho que são importantes para a gente se recordar dentro desse pensamento. O primeiro é que os nossos filhos são espíritos. E eles também, essa experiência para eles é a necessária, por vezes, para o complemento de alguma coisa que eles deveriam ter feito em outro momento, né? Então, esse é um ponto. E esses espíritos, retornando para o mundo espiritual, embora para nós eram crianças, eles voltam a ser espíritos. No mundo espiritual tem espíritos, não tem espírito de nenê, de velhinho, que há no mundo espiritual são espíritos e por vezes se mostram nessa ou naquela situação para nossa identificação. Então, quem quiser entender isso bem, faça a leitura lá no livro que Kardec nos orienta para que seja a primeira leitura, que é o livro que é o Espiritismo. Na sua questão 154, fala da questão relacionada com as crianças. Para entender bem, a gente não pode esquecer, nós somos espíritos. Nós somos crianças quando nós nascemos, mas nós continuamos espíritos, somos espíritos todos milenares. Então, existe uma circunstância, como você disse, que envolve toda aquela questão. Da mesma forma, quando esse espírito retorna para o mundo espiritual, ele passa por um momento lá de aflição não, de perturbação, né, não sabendo, dependendo da idade, né, por um momento um pouco assim, não sabendo exatamente o que ocorreu, muitas vezes, dependendo da idade. É passageiro. Mas é passageiro, depois ele retoma. Mas o que acontece? Nós, com este sentimento negativo, muitas vezes acabamos levando aflição para esse espírito. Por quê? Ele está lá, ele não pode fazer nada por nós. E a gente aqui fica sofrendo desesperadamente. É normal que a gente sofra, mas a gente precisa tomar cuidado com isso, porque esse sofrimento, às vezes, leva a aflição também para o espírito. A gente esquece disso, né? Que o nosso pensamento causa dificuldades, talvez, uma aflição. Imagine nós numa situação que, como é que eu posso abrandar aquele sofrimento? Eu não tenho o que fazer aqui agora. Então a gente tem que entender, como espírita, né, enxergar essas coisas para não sofrermos tanto e não causarmos sofrimento. É importante a gente lembrar disso, que às vezes a gente esquece, né? Por falta, por vezes, de mais informação, então nós olvidamos, nós esquecemos e colocamos isso numa linha paralela apenas. Agora, eu já li tanto, mas tanto na minha vida a respeito de comunicações de espíritos que, por vários motivos, desencarnaram assim em tenra idade. Eu li muitas comunicações. Em todas elas, eu noto que existe a expectativa, a esperança do espírito em traduzir a sua mensagem para o sentimento maior dos pais. Então eles dizem assim: mãezinha, eu não morri, eu estou bem, quero que você aquiete o coraçãozinho, uma nova oportunidade, isso tem um significado por isto, em outras vidas. Mais tarde você vai saber entender e compreender
tudo o que se passou, e isso faz parte das leis de Deus. Eu já li isso, vocês não queiram saber, milhares de vezes. E sei que isto é uma realidade. Coelho está dizendo, o Espírito retoma, e ele retomando a sua real situação, depois ele também vai fazer a própria análise do ocorrido e as razões da ocorrência. Então, o Espiritismo, nesse ponto, nesse particular, traz sempre uma força poderosa para dar à criatura aí condições de passar por essas provações dolorosas, terríveis, por vezes angustiantes, mas que no fundo se traduzem por experiências novas e que nós precisamos compreender. É necessário entender, é necessário compreender para que nós possamos, inclusive, ajudar outros, porque agora nós estamos conversando sobre essa matéria, mas com toda certeza esse casal deve ter outras pessoas para as quais eles também devem dirigir palavras de conforto, de consolo, que sejam de tal forma suficientes para recompor, reorganizar a vida das pessoas. E nós não podemos imaginar que isso não tem nem sentido, porque a palavra, ela diz que a vida não tem sentido, está escrito, não é? E tem que dar sentido à vida exatamente para nós ajudarmos. O Coelho falou muito bem, ao invés de nós criarmos uma carga muito poderosa da dor, levarmos para o espírito o conforto espiritual, que nessa hora é muito necessário. E a doutrina espírita nos traz o conhecimento que nos faz compreender isso de uma forma positiva, né, Milton? E compreendendo de uma forma positiva, aí o que você falou também é de extrema importância. Essas pessoas tomando aquele conhecimento para si, poderão também de uma forma positiva auxiliar outras famílias que porventura estejam atravessando aquela mesma situação que esses enfrentaram. Mas nada melhor que o conhecimento para que a gente possa melhorar, né, Milton? O fato é que toda a família fica estremecida diante da dor, porque os avós, os tios, realmente ficam envolvidos por essa situação dramática que esse acontecimento empresta. Então é preciso ter muita força, muita compreensão. Se permitirem, você falou do que é o Espiritismo, ao lado do que é o Espiritismo, leiam o que está escrito ali no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a perda de pessoas queridas, né? Então, é um capítulo sugestivo. Kardec escreveu com muita propriedade. Os espíritos que socorreram também, escreveram, ditaram peças e comunicações importantes sobre essa matéria. O fato é que isso atinge a todos nós, quer queiramos ou não, isso vai se exteriorizando de tal forma que acaba contagiando até as pessoas que tomam conhecimento desses fatos. E é natural, às vezes, que até pessoas, né, a gente fala da família, mas as pessoas próximas, às vezes, também sentem muito isso, porque, por vezes, nós nos colocamos no lugar da pessoa e a gente vê que isso realmente é uma coisa difícil de a gente enfrentar. Não é uma coisa que, é fácil. Não é. É difícil, realmente. Mas com o conhecimento, a gente passa a entender melhor, né? Não é que Deus não quis nos punir por algum motivo, nada disso, né? Pelo contrário. Mas é preciso que a gente tenha essa compreensão. Senão, a gente vai sofrer por muito mais tempo do que vamos chamar o necessário. O necessário. Olha, nós somos muito gratos à confiabilidade, né, da pessoa em remeter para nós essa solicitação, mas entendemos que ao seu lado estamos todos ligados num processo de ajuda mútua. E como é que funciona isso? Porque nós também, ao tomar conhecimento de um assunto dessa natureza, também pedimos aos espíritos superiores que auxiliem toda a família, os amigos,
a passarem por esses instantes dolorosos, a fim de que uma nova flor na existência se apresente como um raiar de um novo dia, a fim de mostrar que não deve mais pensar que a vida não tem sentido. Não, tem sim, tem e está aí configurado pela bondade do Criador. E essa é a coisa principal, né? A bondade do Criador. Por mais que a gente possa sofrer, a gente não pode esquecer da bondade do Criador. Talvez não seja nessa encarnação que a gente vai tirar as lições e entender isso de forma que nos convença, né? Que justifique para nós os motivos pelos quais aquilo se deu, mas no momento oportuno a gente vai saber. A gente tem que saber disso, que um momento a gente vai chegar uma hora que a gente vai entender. Muitas vezes também a gente não pode esquecer que nós escolhemos algumas situações pelas quais a gente vai passar. Por algum motivo, talvez a gente possa ter escolhido isso para medir o nosso grau de adiantamento, né? Não sendo isso uma expiação, e sim uma prova, né? Pode acontecer. Pode, claro, né? Que pode. Então, sim. Às vezes é uma coisa diferente. É para sofrer? Não é para sofrer, é que às vezes o sofrimento faz com que o espírito consiga medir o seu grau de adiantamento. Isso mesmo. Né? Então são coisas distintas, né? Nem tudo é expiação, vamos dizer Isso assim, mesmo. tá bom? Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Minha palavra é a seguinte, fechando esse assunto. Aguardem, porque notícias melhores vocês vão receber. Que os bons espíritos nos ajudem sempre. Nós queremos mais uma vez convidar a todos para que assistam às nossas palestras públicas da Sociedade Espírita Francisco de Assis, todas as sextas-feiras pela nossa página no Facebook, que é Programa Transição. A partir das 8 da noite nós colocamos lá a transmissão ao vivo e depois, na semana seguinte, não exatamente a imediata, mas a seguinte, essas palestras são editadas e colocadas todos, assim como os nossos programas, no site que vocês já conhecem, que é o kardec.tv. Então, todo o nosso trabalho, o objetivo principal é sempre a divulgação da doutrina, e para aqueles que querem ainda mais buscar conhecimento, nesse site também poderão baixar todos os livros fundamentais para o estudo da doutrina espírita. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.